Boa noite a todos, boa noite, Igreja do Senhor, aqui junto com os irmãos e irmãs. Realmente é muito bom a minha esposa e também a Cheque que está lá atrás com as crianças, de saber que esta é a Igreja do Senhor, para compartilhar as bênçãos, compartilhar tudo, desde a abertura, desde a adoração, desde o louvor, a ceia e a oferta. Isso é muito bom, e saber que realmente nosso Deus merece tudo isso. Então, irmãos, por favor, vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo. Vamos para Êxodo. E o tema dessa mensagem é Moisés, libertador e também legislador. Esse é o tema dessa mensagem de hoje à noite. Moisés, libertador e legislador. E vamos compreender que tudo isso que Deus fez durante toda a história de Israel, tudo isso apontou para quem? Para Jesus, nosso Senhor, o Cristo, o Messias. Então o tema é Moisés, libertador e legislador. É interessante que no nosso país, né, nós somos livres, temos a liberdade. Agora imagine um país que não tem essa liberdade. Nós sabemos, por exemplo, eu e a minha esposa temos um trabalho com Moçambique na África online, pela internet. E a gente vê alguns irmãos nossos com dificuldade, porque o país é muito opressor. O próprio governo coloca muita resistência e oposição. E até mesmo, né, no mundo religioso, lá naquele país. E é triste porque o nosso Brasil tem essa liberdade. E lá é muito raro. Mas mesmo assim, os nossos irmãos em Cristo estão lá firmes, fortes, querendo aprender mais e mais sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Isso é liberdade. Liberdade é isso. Você tem toda, assim, sua vida livre para pensar. Mas, como falei, tem países que não tem isso, como Moçambique, nós temos também a Coreia do Norte, a própria China. É complicado. Agora, imagine aqui esse povo, a nação de Israel, oprimido, muita dor, sofrimento lá no Egito. Por isso que Deus vai enviar esse homem chamado Moisés para libertar aquele povo sendo oprimido pelos egípcios. E no fim haverá uma legislação para organizar a nação de Israel. Mas para entender bem essa história, então em Êxodo, no capítulo 1, então Êxodo capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 6. Então Êxodo capítulo 1, versículo 6. Vamos entender bem essa história sobre o povo de Deus, a nação de Israel. Então Êxodo capítulo 1, então versículo 6, diz assim o texto: Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Versículo 7. Os filhos de Israel, porém, frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Versículo 9, disse ele ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e vindo a guerra, e ele se ajuste com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então puseram, versículo 11, puseram sobre eles feitores, para os afligirem com as suas cargas. Assim, os israelitas edificaram para Faraó cidades, celeiros, Pitom e Ramessés. Então você vê uma nação, o povo de Deus, sendo oprimido, sendo humilhado, é muita dor, é sofrimento, não tem liberdade e escravidão. Então, realmente é triste. E nós sabemos que você já estudou a história, já aconteceu
né, até o nosso Brasil, um país no passado, colocando pessoas negras para serem escravos, porque não tem liberdade, não tem nada. Agora imagina aqui no Êxodo, aqui nesse período, nesse tempo, onde esses homens, imagine homens, mulheres, crianças, idosos, não tem liberdade, só opressão, só sofrimento, só dor, sem liberdade. E Deus vai ouvir o clamor dessa gente, dessa nação. E para continuar, ainda em Êxodo, no capítulo 2, vai descer esse libertador que é Moisés. Então, Êxodo 2, vamos ler a partir do versículo 23. Então, Êxodo 2, no verso 23, diz assim o texto: e depois de muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então Deus realmente ouviu o clamor, o sofrimento desse povo. E realmente é triste ver aquela nação ali sendo castigada, sendo oprimida, com muito sofrimento, muita opressão pelos egípcios. Eu lembro que certa vez um dos irmãos nossos lá em Moçambique falou assim: irmãos, ore por nós, porque a própria polícia do nosso país está impedido de batizar essas pessoas. Nossos irmãos evangelizaram, ensinaram a verdade, eles compreenderam, e agora a polícia está impedido de batizar, mas ainda bem que aconteceu. Pessoas foram batizadas e o irmão entrou em contato comigo, né? E alguns grupos falaram assim: olha, irmãos, Deus é poderoso. Pessoas foram batizadas. Então, irmãos, imagine aqui no Egito, pessoas sofrendo, sem liberdade. Mas Deus, ele ouviu o clamor, ouviu o socorro dos filhos de Israel. E ainda em Êxodo, no capítulo 3, Deus chama esse homem Moisés. 3, vamos ler a partir do versículo 6. Diz assim o texto: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que mana leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Versículo 9: e agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E Deus vai fazer isso, vai enviar Moisés para libertar o seu povo. Agora, essa situação vai piorar, porque se você ler aqui ainda em Êxodo, no capítulo 5, no versículo 6, fala aqui que naquele mesmo dia, Faraó deu ordens aos feitores do povo e aos seus capatazes. Versículo 7: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmo e colham palhas para si. Deles, porém, exigirei a mais quantidade de tijolos,
que dantes faziam, nada diminuireis dela. Eles estão ociosos, e é por isso que clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Então, meus irmãos, a situação piorou. Os próprios egípcios colocaram mais cargas, mais opressão, mais trabalho duro à nação de Israel, ao povo de Deus. E realmente a situação deles piorou cada vez mais. Então imagine nós, aqui no Brasil, não, assim, sendo oprimido por outras nações, sem liberdade, sendo escravizados. É triste, esse quadro. E realmente, mas Deus ouviu o clamor dessas pessoas. Por isso que Deus vai enviar Moisés para libertar o seu povo. E é claro que, não vou ler todo, mas você vai perceber que no Êxodo, no capítulo 7 em diante, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, vem o quê? As pragas contra o Egito. E Deus vai enviar isso, mas o faraó continua com o coração duro, não dizendo, não, pode ir, jamais. Mas na última praga ele cedeu. A praga dos primogênitos. Ainda em Êxodo, no capítulo 12, Êxodo 12, vamos ler a partir do versículo 31. Então, Êxodo 12, no verso 31, diz assim o texto: então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide e servi ao Senhor como pedistes. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como dissertes, e abençoai também a mim. Verso 33. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: morreremos todos. Ou seja, agora é a liberdade da nação de Israel lá no Egito. E ainda em 12, no verso 40, diz assim o texto: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, e passado os 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito, e esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. E é isso que aconteceu. Liberdade a esse povo, sair daquela opressão, daquela nação que estava oprimido contra a nação de Israel. E na última praga aconteceu, o próprio faraó reconheceu o poder de Deus, e Moisés, sendo usado como instrumento, tirou toda aquela nação da opressão dos egípcios. Moisés, libertador. E agora Moisés também vai ser o quê? O legislador. Ele vai organizar, e Deus vai direcionar Moisés para justamente colocar a sua lei ao seu povo. Agora, o porquê os 10 mandamentos? E você vai perceber todos os detalhes lendo o livro de Levítico. Ali conta, assim, com muitos detalhes, a lei do Senhor. E é claro que em Êxodo 20, ali está o resumo dos 10 mandamentos. Agora, por que legislar? Qual o propósito, qual o sentido de tudo isso? Mostrar a verdadeira função e a beleza de suas leis, conduzir Israel para uma vida de santidade. As leis e ordenanças para direcionar uma vida correta e futuramente apontar para quem? Para Cristo Jesus. Então a igreja vai perceber realmente tudo isso que aconteceu. Toda a história de Israel é para isso, é para apontar lá no futuro a Cristo Jesus. Liberdade, legislação, os mandamentos, tudo isso é para apontar que Cristo realmente, Ele é tudo em nossa vida. É o nosso grande libertador. Agora vamos para lá na nova aliança. Agora a ficha vai cair e vamos entender muito bem o porquê de tudo isso. Veja comigo em Atos, livro de Atos,
no capítulo 7, Atos 7, a partir do versículo 20. Atos 7, versículo 20. Aqui já começou o início da igreja. Aqui já começou a pregação do evangelho. Pessoas foram ouvidas lá atrás pelo apóstolo Pedro e também os demais irmãos, a pregação do evangelho. Mais de 3.000 foram batizados. E em Atos 7 temos um homem chamado Estevão. Irmãos e irmãs, se você quer entender bem a compreensão, fazer o paralelo entre a velha aliança, o pacto antigo com o novo, leia Atos. Você vai, assim, ter uma mente mais clara e vai entender, vai cair a ficha. Realmente Estevão foi bom. Faz todo o resumo, tudo isso para apontar quem? A Cristo Jesus. Então, em Atos 7, vamos ler a partir do verso 20, diz assim um texto: E nesse tempo nasceu Moisés. Ele era muito formoso e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Ao ser abandonado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e se tornou poderoso em palavras e em obras. E quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Verso 24. Vendo um deles sendo maltratado, defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de libertar pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte apareceu-lhes quando brigavam 2 filhos de Israel e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, seus irmãos, por que vos feris um ao outro? O que ofendia o seu próximo o empurrou, dizendo: Quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como onde mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Verso 30. Completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça ardente. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, tremendo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tirai a sandália dos teus pés, o lugar em que estás é terra santa. E tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora vem e te enviarei ao Egito. A esse Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te nomeou líder, juiz? A esse enviou Deus como líder e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera da sarça ardente. Foi ele que os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Agora preste atenção, irmãos e irmãs. Verso 37. Esse é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, a ele ouvireis. Quem é essa pessoa que lá há anos atrás, séculos atrás, assim, você volta ao passado, Deus declarou à nação de Israel? Quem é esse homem? Jesus o Cristo. Então, irmãos, você pode perceber que na pregação de Estevão, ele citou a figura de Moisés, o libertador, o legislador, e ele aponta para quem?
para Cristo Jesus. Realmente a velha aliança, o pacto antigo, o Velho Testamento, realmente tudo isso aponta para Jesus. Esse Moisés que libertou, trouxe liberdade à nação de Israel, trouxe essa legislação, a lei de Deus, mas tudo isso apontou para Cristo, como diz aqui o versículo 37. É por isso que João Batista, ele entendeu, ele lembrou de tudo que ocorreu. Eu imagino João Batista ali, sendo criança, adolescente, jovem, ouvindo os ensinamentos dos rabinos sobre a velha aliança, desse libertador, desse homem. Ele fala, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele viu Jesus, ele viu realmente aquele homem. Esse é o homem. Esse é o homem que Moisés já havia falado. Esse é o homem que vai tirar o pecado de todos nós. Vai nos trazer a liberdade, ter acesso diante de Deus. Realmente, o que Moisés fez trouxe a liberdade ao povo, né? Todo mundo cantando, louvando. Você tem até livro de Salmo de Moisés, adorando a Deus, salmodiando o que Deus fez lá no Egito. E assim Deus fez em Jesus. Trouxe a mim e a você a liberdade, dizendo, olha, agora estou livre. Como? Uma vez que eu ouvi, uma vez que eu confessei, me arrependi, me batizei, matei meus pecados e agora sou liberto, uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje nós somos libertos e muito mais, temos a lei melhor, a lei de Cristo. Na carta de Gálatas, Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, versículo 13. Então, Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim um texto. Eu vou ler a partir do versículo 1. Eu estou aqui, está aqui, encontrei Gálatas 3, que eu estava aqui em Efésios. Então, Gálatas 3, versículo 13, isso, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E no verso 24, diz assim o texto, e de maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a quem? Conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Irmãos, tudo que aconteceu, toda a história de Israel, que Deus fez, tudo isso apontou para Cristo. Moisés trouxe a liberdade para o povo. Ele trouxe a sua nação para legislar como legislador, para organizar aquela nação, para viver uma vida correta, em santidade. Agora em Cristo, pela fé, tudo isso ocorreu, apontou para Cristo, para que eu e você ficássemos libertos, não sendo escravo do pecado e nem pela lei. Agora somos livres em Cristo Jesus. E tudo isso é pela fé. Uma fé em obediência ligada a Jesus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 3, Hebreus 3, e vamos ler a partir do versículo 1. Hebreus 3, versículo 1, diz assim um texto: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, fixai sua mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Versículo 3: Jesus é tido por digno
de maior glória do que Moisés. Assim como um construtor de uma casa tem honra maior do que a casa que edificou. Pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Todos os homens fizeram o seu papel, a sua função, foram obedientes, serviram, fizeram uma boa edificação, prepararam o caminho de Deus. Mas alguém que fez muito maior, e esse é Jesus. Versículo 5. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Olha a diferença. O versículo 5. Moisés, homem fiel, foi um servo. Mas Hebreus vai dizer, versículo 6, Cristo, filho. Há uma diferença entre servo e o filho. E Jesus realmente é esse filho, o Filho de Deus. Ainda aqui no Novo Testamento, vamos ver rapidamente Lucas, no capítulo 10. Agora vamos voltar, aos evangelhos, em Lucas 10, versículo 25. Então, Lucas, no capítulo 10, versículo 25. Aqui vai surgir um homem, um doutor da lei, um mestre. Ele vai questionar Jesus, lançar uma pergunta para pô-lo em prova. Então, Lucas 10, no verso 25, diz assim um texto. Levantou-se certo mestre da lei, e querendo provar Jesus, perguntou-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei? Como leis? Respondeu-lhe o homem, amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste bem, faze isto e viverás. Sabe, irmãos, realmente Jesus, como filho, é isso que ele fala. Ele é autoridade, ele é superior acima de tudo, até da velha aliança, porque esse homem, ele quis provar Jesus, fazer um teste. Com certeza esse homem, desde criança, desde a mocidade, a juventude, está ali, ouvindo, sendo instruído, ensinado, pelos rabinos, pelos grandes mestres. E agora ele, já homem, quis testar Jesus, porque ele sabia que ele era um praticante da lei de Moisés. Ele fala, Jesus, e agora, o que você entende, sobre a lei? E Jesus vai dizer, olha, se você amar a Deus acima de tudo, ao próximo, cumpriu toda a lei. Pronto, resumiu tudo isso. Então, irmãos e irmãs, Jesus nos trouxe essa liberdade. Jesus nos trouxe para compreender que essa é a verdadeira lei. Nós, como igreja, como cristão, é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Moisés libertou o povo escravo do Egito, e Jesus libertou, trouxe a redenção, o perdão por nossos pecados. Irmãos, sem Cristo nós éramos escravos, condenados, sem esperança, sem nada, mas Jesus trouxe a mim e a você essa liberdade. Hoje nós somos livres, temos a liberdade para pregar o Evangelho, falar de Jesus, e nada vai impedir, porque não é a morte, não é doença, nada vai separar o amor de Deus, porque hoje temos a liberdade para realmente fazer o melhor para o Senhor.
Hoje, em Cristo, nós somos livres, fomos libertos desse pecado. Aquilo que no passado, lá na criação, o homem pecou, houve a separação, mas em Cristo nós nos tornamos livres. Esse era o mistério que muitos queriam saber. Daniel, Ezequiel, Isaías, né? Quem é esse Messias? Quem é esse homem que vai trazer a libertação à humanidade? E foi Cristo. Então, Moisés era a figura principal, referência para o povo judeu, mas Jesus está acima de Moisés. Irmãos, nessa pregação, eu quero assim resumir, né, tirar lições práticas, apenas 3 lições nessa mensagem. Veja comigo em Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versículo 1. Então, Gálatas 5, versículo 1. Essa é a primeira lição. Gálatas 5, versículo 1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, essa é a primeira lição. Nós somos livres em Cristo Jesus. Segunda lição, ainda em Gálatas capítulo 5, versículo 14. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Segunda lição. E terceira e última lição, Marcos, então veja comigo em Marcos, no capítulo 9, Marcos no capítulo 9, e vamos ler a partir do versículo 4. Marcos 9, versículo 4. Aqui vai aparecer 2 homens de pesos, grande referência para o povo de Deus, Elias e Moisés. Marcos 9, no verso 4, diz assim o texto: e apareceu-lhes Elias com quem? Com Moisés, e falava com Jesus. Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outro para Elias. Então Pedro, como um ser humano, um homem judeu, ele viu Moisés e Elias, disse: então faz o seguinte, fazer uma tenda para Moisés, Elias e para você, Jesus. Pronto, está feito. 3 tendas. Mas olha só o versículo 7, diz assim um texto, verso 7. Então desceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então Deus disse a Pedro: ouça o meu filho Jesus. Jesus é o maior libertador. Jesus está acima de tudo. Jesus nos trouxe para nós esperança. Jesus trouxe para nós salvação. Jesus trouxe para nós a redenção, o perdão por nossos pecados. Em Jesus nós teremos o direito da árvore da vida. Em Jesus nós teremos a salvação, a vida eterna com Deus. Os homens do passado fizeram a sua parte, todos eles, até Moisés. Mas tudo isso nós entendemos, tudo apontou para Jesus. Irmãos, essa é a maior lição. Nós precisamos ouvir a maior voz. A maior esperança é Cristo Jesus. Não ouça a voz de homem religioso. Não ouça a sua própria voz. Não coloque a esperança na sua força, na sua sabedoria, mas ouça e obedeça a voz de Jesus. Realmente, irmãos, a velha aliança, o que Moisés fez como libertador, legislador, tudo isso realmente era o plano de Deus. Tudo para apontar para quem? Para Jesus. Jesus na cruz.
que morreu por nós, trouxe esperança, salvação e vida eterna. Por isso que hoje estamos aqui, irmãos, alegres, contentes, desde a abertura, desde o louvor, ceia, oferta aqui juntos, louvando, adorando, cantando vitória, porque fomos libertos por quem? Em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que possamos realmente sempre ouvir a maior voz e a maior legislação, a maior liberdade está em Jesus. Amém. Fica de pé e vamos orar para agradecer. Oremos. Ó Deus que está nos céus, obrigado, Pai, por tudo, Senhor, pela nossa vida, especialmente, ó Deus, pelo teu perdão, pela redenção, Senhor, que nós temos em Jesus, de ter, ó Deus, toda a liberdade, Senhor, de participar, Senhor, do teu reino, de fazer parte, Senhor, da tua família, de ouvir, Senhor, e praticar e obedecer, ó Deus, sempre a tua voz. Obrigado por tudo, Senhor, por tuas bênçãos, pela fé em Jesus, pela salvação e por tuas bênçãos, ó Deus, celestiais em Jesus. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa nos usar, Senhor, a cada um de nós, como cristão, como igreja, para anunciar, ó Deus, para proclamar mais e mais essa mensagem de esperança, essa mensagem de perdão, de salvação eterna em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Porque, ó Deus, só tu, Senhor, merece nessa noite. Tudo que foi feito, ó Deus, aqui nesse local, desde a abertura, na mensagem, nós ofertamos, ceiamos, Senhor, cantamos, oramos, porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo, ó Deus, a sua força, Senhor. Pai, que tu, ó Deus, seja sempre louvado, Senhor, hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém, Senhor. Amém.